Vem cá orar. Você foi lá para trás, eu fiquei sem visão. Amém. Estenda suas mãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esse culto e por tudo aquilo que o Senhor já falou em nossos corações. Te entregamos, Senhor, a vida das nossas crianças nas tuas mãos. Que o Senhor esteja com eles, Senhor, nesse momento, Pai, de aprendizado, Pai, agora que eles terão na salinha das crianças. Que o Senhor tome a vida da professora, Pai, que tudo, Senhor, que eles fizerem, que eles aprenderem, Pai, que eles guardem nos seus corações. E assim também, Senhor, toma, Senhor, a vida, Pai, da irmã Ana Paula, Jesus, nas tuas mãos. Que ela seja, Senhor, um canal, Jesus, da tua palavra para nós nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor deseja, Senhor, ministrar os nossos corações. Paizinho, que a sua serva, Senhor, seja, Pai, um instrumento, Senhor, e que as nossas vidas, Senhor, sejam tocadas, Pai, ainda mais por ti nessa noite. Pai, nós temos fome e sede da tua palavra. E que esta palavra, Senhor, seja viva em nossos corações. Nós te louvamos pela vida da tua filha que se colocou à disposição. E que ela seja, Senhor, uma bênção, Pai, nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém. Amados, eu faço parte da primeira igreja batista em Itaoca. E eu trago um abraço da minha amada igreja a vocês. É um prazer estar aqui nesta casa de oração. Obrigada por essa oportunidade. E eu digo uma coisa para você, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o que Deus separou para você nesta noite, amado, vai fortalecer a tua fé. Vai fazer com que você abra os seus olhos, para que você compreenda que Deus permanece fiel e agindo com poder e graça e misericórdia para com as nossas vidas. Amados, Deus, Ele te ama. Ele te ama de uma tal maneira que Ele quer que você seja transformado para transbordar dentro de você a sua presença. Mas é a presença viva de Deus, a presença que nos completa, a presença que nos enche, a presença que nos faz permanecer e persistir em caminhar a cada dia, buscando e adorando a este Deus. Que Deus derrame sobre cada um de vocês há infinitas bênçãos. E a minha oração é que Deus tire os tampões dos seus ouvidos e abra os seus olhos. Em nome de Jesus, amém? Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Depois de nós lermos apenas esse versículo, não feche, deixe aberta. Nós vamos passear por alguns versículos desse texto. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém doente. Vamos lá novamente. Este homem chamado Naamã, ele era diante do seu rei um grande homem. E era diante do nosso Deus um homem valoroso. E através da vida daquele general do exército, Deus dava livramento a um povo que não era seu. Por causa de um homem ao qual Deus conhecia o seu caráter, ao qual Deus conhecia o seu coração, Deus livrava uma nação. Amados, quanto mais você, que é
príncipe do Senhor, que já se entregou ao nosso Deus, o que Deus pode fazer através de você, porque Deus quer usar você para livrar aqueles que estão perdidos no mundo, para trazer a casa do Pai, para se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, amado, e se alegrar nesta festa e cultuar a Deus, amados. Deus é lindo. E o nome de Deus, amado, toda língua irá confessar e todo joelho irá dobrar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amados, eu me converti com 12 anos. E na minha trajetória de vida, Deus foi trabalhando em mim o seu chamado. E Deus, quando me chamou, eu falei: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E logo após, amado, eu me derramar ao Senhor, eu fui para o seminário. Após o seminário, nós fomos para o campo, fomos consagrados missionários e fomos trabalhar no campo. Depois eu casei e fomos para o campo missionário. Depois voltamos para o trabalho da igreja, trabalhamos como ministra de educação, eu fui consagrada educadora da igreja. Eu tive um filho, amados, eu tive que lutar para ter um filho durante 11 anos. Eu me derramava no Senhor porque eu queria ter um filho. E quando eu estava com 11 anos de casado, Deus me deu Mateus. Fica de pé, filho. Esse é o Mateus, presente de Deus para com a minha vida. Pode sentar, filho. Toda vez que eu olho o Mateus, eu vejo a bondade de Deus para comigo. Porque, amados, talvez eu não pudesse ter esse filho, mas Deus, Ele me honrou. Amados, e como eu sou agradecida a Deus por ter Mateus. Mateus, ele me pede um irmãozinho. Mas eu expliquei para ele o seguinte: filho, eu no meu planejamento familiar, eu queria ter 3 filhos. Mas eu sou tão feliz de ter você, que eu nem abro a boca mais para pedir outro, porque eu fui agraciada e honrada por Deus por ter você. Porque quem espera 11 anos para gerar, eu perdi, amados, um bebê de 4 meses no ventre. E quando eu gravidei do Mateus, logo depois, a minha placenta estava baixa, eu tive uma gravidez de risco, porque Deus sabia quem é Mateus, o que Mateus vai ser usado na mão do Senhor. E Deus sustentou essa gestação. Eu fiquei desde os 3 meses até os 6 meses. A médica falou: não levanta nem o prato. E eu fiquei na cama, enquanto outras grávidas estavam lá, montando o quarto do bebê, eu estava na cama, porque eu não podia fazer esforço. Após os 6 meses que eu saí para poder montar o enxoval do Mateus. E olha como eu fui honrada, porque meu filho é lindo. Deus me ama. Porque Ele é filho do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não fazemos filhos. Deus lá no céu, Ele sonhou com você. Ele planejou, pensou em você. Depois, com calma em casa, lê o Salmo 139. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, eu fui formado. Deus conhecia a minha formação. Deus entrelaçou os ossos. Deus sabia como você era. Sabe o que acontece? Deus pega a semente do homem e gera vida no ventre da mulher. Amados, nós somos apenas um canal aonde Deus gera vida e nos dá filhos. Você não consegue fazer filho, a não ser o poder de Deus, usando o homem, usando a mulher. Lembra de Rebeca? Dar-me filho, senão eu morro. Ela foi a pessoa errada, ela pediu para o esposo. Quem é o homem para gerar filho, para conceber filho? Mas Lia,
clamava ao Senhor. E Deus honrou a vida de Lia, dando 6 filhos para ela. Amados, busque a quem te dá a resposta. E a resposta vem do alto, porque quando você olha para os montes, onde está o Senhor? É dele que virá o teu socorro, porque é Deus que fez os céus e a terra. Amado, eu estava trabalhando na casa do Senhor. Eu estava me dedicando, servindo ao Senhor no meu ministério, com o filho, com o casamento. Mas assim como Naamã, que era honrado e visto pelo Senhor, aconteceu algo comigo. No dia 8 de março, culto da mulher. Fui convidado a missionária para pregar naquela noite. Eu estava na galeria com meu filho de 3 anos, junto com meu esposo. E ela pregando sobre a cura do câncer que aconteceu na vida dela. Em um momento da pregação, ela olha para mim, e aquele olhar cruzou o meu olhar, e a palavra dela penetrou a minha alma, e ela falou o seguinte, preste bem atenção: o que você tem não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Eu vou repetir: o que você tem não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Amado, quando eu ouvi aquilo, eu falei: Deus, eu tenho câncer? Porque eu compreendi que a palavra foi para mim. O Espírito se conectou e eu recebi aquela palavra. Isso foi 8 de março. Houve uma campanha nacional para se vacinar contra a febre amarela. Acordamos 9 horas, tomamos banho, tomamos café, e eu peguei a chave para abrir a porta para ir tomarmos vacina, eu e Mateus. Eu não consegui abrir minha porta. Eu senti uma dor muito forte no meu abdômen, ao ponto de eu começar a me ajoelhar diante da minha porta e falar: Mateus, vai para o tapete, onde ficavam os brinquedos do Mateus. E Mateus, inocente com 3 aninhos, foi brincar. E eu permaneci naquela porta agachada, porque a dor só aumentava. Amados, deu meu dia, eu falei: Mateus, pega o que você quiser para você comer, porque eu não conseguia sair dali. Eu me arrastei até o tapete para ficar perto do Mateus. Consegui mandar a mensagem para o marido: vem, porque eu estou passando mal. O marido chegou, amado, eu estava com febre. Ele me levou para a cama, e quando ele mediu a febre, eu estava com 40 graus. A dor era insuportável, eu ficava em posição fetal, me acolhendo, porque eu estava gemendo de dor. Fui levado ao hospital. Chegando lá no hospital, tocaram no meu abdômen, estava distendido, estava dolorido. O médico falou: o quê? É apendicite. Chama o cirurgião, vamos fazer uma tomografia. Fizeram um exame de tomografia. Quando viram, não deu nada. Então não é apendicite. Mas fizemos exames de sangue, e eu estava com um grau muito alto de infecção. Então ficamos internados para tratar a infecção. Isso foi no sábado. No domingo eu repeti novamente a tomografia, e veio uma outra médica falar comigo. Ela falou: saiu o seu exame, na sua família tem alguém com câncer? E eu falei: não. Ela falou assim: eu posso fazer sua cirurgia agora. Só que se eu fizer a cirurgia agora em você, no seu intestino, porque eu encontrei uma coisa pequenininha assim no seu intestino, você vai usar a bolsa de colostomia, e eu não quero isso para você. Eu fiquei internada, amados, de sábado até a sexta-feira, uma semana. Lembra que eu só tomei café da manhã no sábado? Eu fiquei apenas à base de soro durante aqueles 8 dias de internação. Na sexta-feira, a médica veio até mim e falou assim: Ana, eu quero te mandar para casa, porque eu preciso que você faça um exame, mas você precisa me obedecer. Eu falei: doutora, pode falar e eu te obedeço, eu quero voltar para casa. Você vai fazer um exame chamado videocolonoscopia. Eu quero entender o que está no seu intestino, mas você precisa comer apenas pastoso e líquido. Amados, eu estou com 70 quilos, eu estou cheinha. Era assim que eu estava naquela época. E aí
aconteceu que eu fiz esse processo de comer líquido e pastoso. Não é agradável. Quem já passou por isso, eu gosto de mastigar e sentir a comida. Não foi agradável, mas eu obedeci. Amados, fomos fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, eu estava sendo retirada do centro cirúrgico para a sala de observação. O médico mandou chamar a minha irmã, que estava me acompanhando. Falou assim, o caso dela é muito grave, é muito sério. Vai agora no médico cirurgião que está fazendo atendimento, já marca a internação dela, porque ela precisa fazer a cirurgia com urgência. Ela está com câncer chamado adenocarcinoma, super agressivo e infiltrante. Está com um tumor de 9 vezes 7 vezes 6 ou 5 centímetros dentro do intestino dela. Minha irmã é uma mulher negra. Quando ela veio até a sala de observação, ela olhou para mim e eu vi que ela estava amarela. Eu falei, fala, Cida. Ela falou, Ana, é câncer. Amados, receber um diagnóstico desse não é fácil. Eu chorei. Porque eu estava envolvida com a igreja. Deus me chamou para o serviço, para a sua obra. Eu estava trabalhando, eu estava me dedicando, a minha família estava no altar do Senhor. E como eu podia ter câncer? Com um filho de 3 anos. E eu digo para você, Deus diz que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também venceremos. A palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. Qual foi a palavra que Deus me prometeu? Você lembra? Você lembra que Deus me falou no mês de março o que ia acontecer comigo? Deus falou, filha, o que você tem não é para te matar, mas é para você me glorificar. Amados, eu me apeguei àquela palavra, porque aquela palavra era a palavra da minha vitória, é a palavra que me trazia esperança, é a palavra que me trazia segurança. Mesmo o médico dizendo que era super agressivo, que era infiltrante, que estava tomando o meu intestino de 9 centímetros de tumor cancerígeno. Mas o que Deus disse para mim, filha, Ana Paula, você tem uma doença, mas não é para a morte, mas é para você glorificar o meu nome. Amados, eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu digo para você, se Deus te deu uma promessa, Deus não é homem para mentir, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus não muda. Deus permanece fiel à sua promessa e à sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Deus me prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu tinha que me segurar nesta promessa do Senhor, mesmo sendo uma palavra do homem difícil. Receber diagnóstico de câncer, amados, não é fácil. Não diga assim, você é crente, estava confiando já na promessa de cura. Amados, mas não é fácil, dói, e dói mesmo. Deus me deu uma palavra, e essa palavra que eu trago para a amada igreja, que diz assim, o poder do milagre. Para receber o milagre é preciso ir à pessoa certa. Olha que o verso 9 diz, acompanha aí na sua Bíblia. Verso 9 do capítulo 5 de 2 Reis. Veio, pois, Naamã com seus
com seus cavalos e com seu carro e parou à porta de Eliseu. Aonde Naamã foi? A casa do profeta. E o que é que o profeta simboliza para nós? Deus. Amados, quando você está com um problema, aonde você vai? Ah, Ana, eu coloco lá no status, sabe, do Facebook. Eu coloco lá no Instagram. O meu cônjuge fez isso. O meu filho fez isso. Na minha casa aconteceu isso. Todo mundo sabe do teu problema. Mas Deus diz: venha até a mim, porque sou eu que cuido de ti. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu, teu Deus, cuido de ti. Amados, não vá a outros, venha à casa do Senhor, venha nesta casa de oração, venha no altar, se ajoelhe e clame ao Senhor, diga: Deus, olha o que está acontecendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, Senhor. Senhor, se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Amado, Deus se revela para nós. Sabe que a palavra de Deus diz? Quando você abre a sua boca para clamar o nome de Deus, Ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir você chamar por Ele, clamar por Ele, falar para Ele, confessar para Ele, dizer para Ele: Pai, eu preciso de Ti. Pai, sem Ti eu não consigo, porque pela minha própria força eu vou falhar, pela minha própria força eu vou cair. Porque eu tenho tentado vencer esse pecado, mas toda vez eu esbarro nele e acabo cometendo. Porque eu penso em calar a minha boca, mas acabo falando. Porque eu penso em não olhar, mas acabo vendo e olhando. Mas o Espírito Santo de Deus é que faz você se constranger. E a cada dia você vai vencendo este pecado, essa dificuldade, essa sua limitação. Mas pela tua força você não vai conseguir. Pela minha força eu não ia conseguir. Mas é na força do Senhor. É Deus que nos faz forte. É derramado sobre Deus para com a nossa vida a sabedoria, para que possamos buscar, amado, a estratégia correta. Porque se não for Deus, amado, vamos dar com a cara na porta. Porque se não for pelo poder de Deus, amados, não vamos conseguir prosseguir. Vamos parar. E não é isso que Deus quer. Vá e venha buscar a presença de Deus. Buscar a Deus que te ouve, ao Deus que te vê, ao Deus que quer ver você vencer e não você fracassar. Deus não fez você, Deus não te colocou neste mundo para você ficar parado, estagnado. Deus quer você avançando, Deus quer ver você prosseguir, Deus quer ver você crescer e continuar e prosseguir em conhecer a Ele. É isso que Deus deseja para mim e para você. Ana, eu não tenho força. Ana, eu não consigo levantar da cama. Ana, eu me sinto fraco. Ana, eu me sinto impotente. Amado, mas é Deus que te coloca de pé. É Deus que te carrega no colo quando você não consegue mais caminhar. Quando você acha que está sozinho, Deus fala: eu estou aqui contigo. Você não está só. Porque eu que cuido, eu que zelo, eu que guardo, eu que protejo. Esse é o nosso Deus. Recebi o resultado. E a minha irmã tinha descido para levar o exame, para falar com o médico, para internação, para cirurgia. E eu falei: eu não vou fazer com esse médico, eu vou voltar para aquela médica que falou que não ia fazer de urgência a cirurgia para eu não usar a bolsa de colostomia. E eu marquei com ela, e ela viu meus exames e falou assim: vamos fazer a cirurgia. Marcou para o Dia das Mães. Eu falei: doutora, eu posso me internar após o culto, porque meu filho vai se apresentar no coral das crianças. E eu quero, depois que ele se apresentar, eu ir me internar, porque eu ia fazer cirurgia na segunda. E ela me liberou.
E eu fui para a igreja com a mala arrumada, porque depois do culto eu ia direto para a internação no hospital. As crianças cantaram. Meu filho de 3 aninhos orou por mim. A igreja orou por mim. Eu saí para aquela cirurgia, para aquele hospital, debaixo da unção, da cobertura espiritual, amado. Fizemos a cirurgia na segunda-feira. Eu tomei bolsa de sangue e fiz uma reação à bolsa de sangue. Mas mesmo assim, Deus estava me guardando, me protegendo. Eu estava lá no centro cirúrgico. E quando ela retirou 30 centímetros do intestino, ela fez uma cirurgia aberta. Ela fez daqui do tórax até a minha cesárea. Foram mais de 42 pontos. Ela tirou 14 linfonodos contaminados com a célula cancerígena e mais 30 centímetros de intestino. Ficamos no hospital. E a partir do momento que nós estávamos melhorando o hospital, nós fomos para casa. E eu disse para Deus, Deus, eu achava, era a minha oração, que eu nem precisaria fazer cirurgia. Porque eu queria que Deus fizesse um milagre grandioso na minha vida. Que quando eu chegasse lá com o exame para fazer a cirurgia, não tivesse mais nada. Eu sonhava com isso. Deixa eu dizer uma coisa. Deus trabalha de maneira específica na vida de cada um de nós. Sabe por quê? Ele sonda e conhece o teu coração. Deus podia curar de uma maneira extraordinária? Sim. Mas essa é a vontade dele? É dessa forma que Ele quer trabalhar com você? Deus queria trabalhar comigo diferente. Lembra daquele cego? Bartimeu? Clamou, Jesus clamou, Jesus o curou. Lembra daquele outro cego? Deus pegou a lama, colocou saliva, fez uma pastinha com argila, colocou nos olhos, lavou. Processo. Deus pode curar apenas com a palavra, mas Deus pode usar processos para curar. Então, da forma que Deus vai curar você, tratar você, libertar, salvar, Deus fazer o milagre, é da forma que Deus te conhece. Eu queria que fosse de uma forma extraordinária, mas Deus fala assim, não vai ser assim, Ana Paula. Porque, amado, Deus, Ele sabe, Ele nos conhece. E Ele sabia, amados, que como eu passasse pelo processo, o que eu iria falar do amor dEle, do poder dEle, do milagre dEle, iria alcançar vidas sedentas por fé, sedentas pelo amor, sedentas pela cura, sedentas pelo milagre. A médica falou, você vai fazer quimioterapia. E eu chorei. Eu não queria passar pelo processo da quimioterapia. Eu fiz enfermagem, eu trabalhei no hospital até a gravidez do Mateus. Depois nós saímos, porque eu queria cuidar do Mateus. Acordo, esposo, e eu falei, deixa que eu cuido, concordamos. Então eu sabia como é que é a reação da quimioterapia. A medicação da quimioterapia, ela mata a célula cancerígena, só que ela não difere da célula boa. Então ela mata as células do teu corpo. Você fica com a imunidade muito baixa, então você acaba pegando algumas infecções, algumas outras enfermidades, porque sua imunidade está baixa, você está recebendo cargas de medicação que está matando as tuas células. Eu fiz 18 quimioterapia. Amados, não foi fácil fazer quimioterapia. Eu sofri. Quem já viveu ou já conheceu alguém que passou por isso, sabe que é difícil. Eu tive todas as reações normais e algumas a mais. Eu tinha vômito, eu tinha diarreia, eu tinha constipação, eu tinha insônia, eu tinha fraqueza. Mas também, amado, eu tive uma cegueira nos olhos. Meus olhos, um dia que eu estava fazendo quimioterapia, eu cheguei em casa, fui dormir, quando eu me levantei, eu tive um derrame na vista. E eu fiquei sem enxergar nada. Fomos para o hospital de emergência e o médico, através do exame, viu que era um derrame na vista, passou remédio, passou medicação. Amados, imagina você chegar em casa enxergando e simplesmente quando você abre os olhos, você não enxerga mais nada. E você tem que confiar,
porque eu não sabia se eu ia enxergar, se eu ia voltar a enxergar. Mas tudo que eu fazia era confiar em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui recebendo pequenos milagres no processo da cura do câncer. E eu tinha que glorificar a Deus por cada pequenos milagres. Você está buscando uma resposta que parece que é imenso, que parece que é grande, porque esse problema parece não ter solução, mas você está glorificando os pequenos milagres que estão acontecendo no seu dia a dia, na tua vida. Reconheça os teus pequenos milagres que Deus está fazendo, está agindo na tua vida. E eu percebia que cada vitória eram pequenos milagres para chegar a um milagre maior. Eu ia na segunda-feira fazer quimioterapia. E eu sempre às vezes esqueço, 2 a 3 horas da máquina fazendo a medicação, tomando, porque eram 4 medicações. Eu tomava 3 medicações na máquina. E eu saía com a 4ª, porque eu vinha para casa. Então eu tomava 3 medicações na segunda-feira e vinha com a 4ª para casa. Só retirava na 4ª-feira. Eu tinha que fazer um implante de catéter para poder receber aquela quimioterapia. Amados, não foi agradável, porque eu fedia a remédio. Eu transpirava o cheiro de remédio. O meu lençol, o meu travesseiro, a minha roupa fedia a remédio. Na clínica, quando eu fazia a quimioterapia, amados, era um banheiro específico para quem fazia quimioterapia por causa do cheiro. Mas em casa era o mesmo banheiro para mim, meu esposo e Mateus. E quando eu ia fazer as minhas necessidades, o banheiro fedia e meu esposo tinha que ficar limpando todo dia aquele banheiro. Amados, eu me constrangia como mulher, porque eu me sentia bonita para o meu marido, mas naquele momento eu não estava cheirosa, não estava agradável, eu me constrangia em mim olhar no espelho, eu não me sentia a esposa que meu marido merecia ter. Homens, sua esposa em algum momento da vida, ela vai passar por essa crise. Ela vai olhar no espelho e vai se achar muito magra, vai olhar no espelho e vai se achar muito gorda. Ela vai olhar no espelho e vai se sentir atraente para você, bonita. Mas eu quero dizer para você, diga para sua esposa, você é linda e eu te amo. Mulheres, o seu esposo também passa por crise de identidade. Ele quer ser forte, ele quer ser guerreiro, ele quer trazer o pão de cada dia para sua casa. Ele não quer que você passe por esse sofrimento do dia a dia, da luta do seu trabalho. Ele não quer trazer essa carga pesada para você. E muitas vezes ele nem abre a boca para te contar, porque ele quer sofrer essa carga sozinha. Então, esposa, olhe para o teu esposo e diga: esposo, eu te amo. Eu estou aqui para te ajudar, conta comigo. Homem também gosta de abraço. Homem gosta do nosso carinho. Homem gosta do nosso cheiro. Homem gosta de sentir amado. Você entende isso? Mas eu digo para você, vai passar. Esse momento, amado, vai passar. Assim como esse momento passou na minha vida. Eu pegava o meu marido chorando. Eu sei que vocês homens não gostam de chorar na frente de mulher, né? Porque Deus te fez assim, varão, guerreiro, forte. Meu marido, ele subia para o terraço para chorar. E quando eu via que ele estava chorando, eu nem chegava perto, deixava ele derramar. Porque eu podia contar, eu sou de conversar. E aí eu podia me extravasar, me derramar. Mas o homem é mais difícil achar alguém que possa compartilhar, porque ele não quer que o outro veja a sua fraqueza. E eu deixava ele escondido chorando. Ele só soube que eu sabia que ele estava chorando depois do testemunho. Amados, eu sangrava. E era meu marido que limpava aquele sangue. Porque o problema que eu tive era intestino. Eu comecei, amado, a ter reações na quimioterapia. Então a minha pele, ela estouravam bolhas. E era assim,
Eu fazia quimioterapia, as bolhas saíam, aí secava. Quando eu fazia quimioterapia de novo, as bolhas saíam. Só que essas bolhas pareciam espinhas, só que elas estouravam a água, e essa água ardia. E era da cabeça até a planta dos pés, em várias partes do corpo. E não era agradável. Amados, aconteceu um momento que eu fui andar e eu me senti muito ofegante. O meu coração começou a receber aquela carga de quimioterapia ao ponto de eu ter arritmia cardíaca. E eu fiz exame para poder ver como é que estava o grau da arritmia cardíaca. Porque muitas vezes numa caminhada eu não tinha mais fôlego, meu coração acelerava demais. Amados, os meus dedos dos pés das mãos, nas unhas, eles estouravam pus. Simplesmente aparecia uma ferida, estourava pus. E eu não conseguia tocar em água porque ardia, porque queimava. Porque quem está com situação de curativo não molha. E eu tinha que lavar com luva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu mesmo de fralda, eu ia na igreja. Eu mesmo com o dedo de pé e mão enfaixado com curativos, eu estava na igreja buscando o Senhor. Eu lembro que teve um culto dos namorados de junho. E eu estava lá toda produzida, arrumada, mas com o dedo do pé e da mão enfaixado de fralda. Mas eu estava lá junto com meu marido. Amados, não tem doença que te impeça de vir à casa do Senhor. Não deixe que problema algum impeça de buscar a presença do Senhor. Porque Deus estava vendo o que eu queria. E que é que eu queria? Eu queria a minha cura. Eu queria receber a minha vitória. E quem ia me dar a vitória? Quem ia me dar a minha cura é Deus. Então eu ia até Ele, eu ia buscá-lo, eu ia clamar, eu ia sempre, Senhor, Senhor, Senhor. É assim que nós devemos fazer. Chegou um momento que a minha pele começou a aparecer uma mancha vermelha. Só que dessa mancha vermelha, ela começava a arder e a queimar como se eu estivesse colocando a mão no fogo. O braço no fogo, a barriga no fogo, porque era em várias partes do meu corpo. Mas dessa mancha vermelha que queimava, que ardia, ela simplesmente descascava, uma pele branca, como se estivesse para a praia, aquela pele que você puxa, mas era uma pele de cobra, era muito assim específico, e era agoniante porque doía. E eu vou te falar uma coisa, essa quimioterapia que eu tomava, eu não podia tocar em gelado, não podia abrir geladeira. Se eu tocasse uma maçaneta, eu estava fazendo quimioterapia, eu ia no banheiro. Quando eu tocava na maçaneta da porta, as minhas mãos contraíam, porque ela atacava os nervos e tendões, ao ponto de dar reação de choque, ao ponto de contrair os músculos, os tendões. Então era sempre assim, eu esquecia, botava a mão, eu tinha que usar sempre uma toalhinha, um pano para poder pegar em algo gelado. E certo dia, Mateus foi, sujou a mãozinha, eu fui levar ele no banheiro para lavar as mãozinhas na pia. Eu esqueci que era mês de junho de frio, a água estava gelada, mês de julho. Amados, quando eu abri a torneira que eu botei as mãozinhas para lavar a dele, minha mão se contraiu, ficou mão de gancho e eu gritei. Porque a cena era terrível de ver a minha mão se contrair, mas também doía. E no meu grito, o meu marido veio me socorrer, tirou o Mateus daquele ambiente, ligou o chuveiro na água quente para poder amenizar a situação. Amados, eu durei um ano, para que a sensibilidade dos tendões e nervos voltasse ao normal. 1 ano. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não podia tocar nada gelado, certo? Então minha pele estava queimando. A minha pele estava ardendo. Quando a pele está queimando, está quente, que a gente vai tomar um banho de sol, uma praia, o que a gente quer tomar? Um banho fresco, gelado. Eu não podia. Meu banho era morno. Então imagina uma pele que queima, que arde, num banho morno só piorava. Chegou um momento, amados, que eu não aguentava mais, porque médico passava hidratante, passava pomada, passava medicação e não resolvia. Porque quando parava a quimioterapia, que eu voltava de novo a fazer, acontecia de novo. E chegou um momento que eu estava sem dormir há 3 dias.
direto virada 3 dias, porque eu só chorava, só gemia. E como eu estava acostumada a fazer, eu me retirava para orar, para chorar, distante do Mateus, distante do marido. Muitas vezes eu chegava na sala, eu não me ajoelhava porque eu não tinha condições, eu deitava no chão da sala para chorar, para clamar, porque muitas vezes não tinha nem palavra, eu só gemia. Mas nesse dia, era de noite, 1h da manhã, eu fui para o banheiro, eu falei, Deus, eu não aguento mais, tá doendo demais, eu não consigo dormir, são 3 noites viradas, minha pele está queimando, parece que eu estou numa fogueira, me socorre, Deus. Eu achei uma lixa que nós mulheres usamos para lixar o calcanhar, e eu inventei de lixar a minha pele, para tirar aquela pele branca que estava ali, e me veio à memória a passagem de Jó. Jó estava com a pele cheia de chagas, e Jó pegou caco de telha e começou a tirar aquela pele suja, podre, para ver se respirava a pele de baixo. Eu falei, Deus, Jó era justo diante dos teus olhos, olha para mim. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquele banheiro clamando, mas eu lembro que eu adorei, eu lembro que eu louvei ao Senhor, para não acordar meu marido, então era no som que Deus podia ouvir, mas para não chamar a atenção do meu marido. Amados, eu voltei para a cama, e eu dormi, dê glória a Deus, eu dormi. Mas olha o que Deus fez, além de me dar um sono para acalmar a minha mente e o meu corpo. Quando eu acordei, a minha pele estava sarada. Glória, 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 glória a Deus. Eu vivia, amado, pequenos milagres. Eu vivia pequenos milagres todo dia, todo momento, porque Deus agia assim comigo. Deixa eu te contar, eu fazia exame a cada 15 dias, porque o meu problema era muito sério, muito grave. E nessa repetição de exames, o tumor se espalhou, a célula cancerosa se espalhou, e chamamos de metástase, quando a célula sai de um lugar e vai para outro, contamina outros órgãos. Então, eu estava com nódulos na vesícula, tumores cancerígenos, que saiu do intestino e foi para lá, e também no fígado. Na vesícula eram vários, no fígado eram 2. E olha o que Deus diz para mim, para receber o milagre, é preciso acreditar na palavra. Olha o que Deus diz lá no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A palavra de Deus é, vai. Obedece a palavra de Deus. Amado, quando Deus fala assim, levanta, filha, levanta, filha, não se entrega, fica de pé, porque eu sou tua rocha inabalável, eu que te seguro pela minha mão direita, eu que te sustento, porque eu sou o teu Deus. Você simplesmente agarra a mão de Deus e não solta mais. Você obedece, você fica firme, não importa se o diagnóstico está falando, amados, aquilo para você, mas é de Deus que vem a última palavra. E nós fomos para um cirurgião, e o cirurgião falou, vamos operar. Amados, eu tenho uma situação específica, eu faço reação alérgica a toda a medicação de anti-inflamatório, eu não tomo nada de anti-inflamatório. Eu não tomo remédio à base de pirona, novalgina, e aí vem outras substâncias. Então eu tenho uma cartilha que são 2 páginas só de remédios que eu não posso e apenas metade de uma que eu posso. Eu fiz cesárea quando eu tive o Mateus. Eu tentei até o último minuto
para ter normal, porque eu sabia da minha condição de medicação. Amados, eu tomei antibiótico, eu não podia tomar anti-inflamatório para cesárea, eu tomava Tramal. Tramal é uma medicação para dor que age no cérebro. Amado, eu sentia dor na minha cesárea. Então, na primeira cirurgia do câncer, eu sentia dor. Na segunda cirurgia, eu também senti dor. Eu sentia dor. E quando falava assim para mim, vamos para a cirurgia, não era uma coisa boa para mim. Porque eu sabia que eu ia sofrer. Eu sabia que eu ia sentir dor. E nós fizemos a segunda cirurgia. E a segunda cirurgia foi diferente. Ele abriu daqui do ponto que era do tórax, só que ele veio por baixo da costela, porque a vesícula e o fígado fica para cá. Ele tirou toda a minha vesícula, ele tirou um pedaço do fígado, onde estavam localizados os 2 nódulos, os 2 tumores. Não foi fácil, porque na recuperação, após tirar o ponto, a cicatriz abriu. E eu tinha que colocar um dedo de pomada para poder cicatrizar sozinha. Amados, eu fiz reação à medicação que me deram. Eu tive paradas cardíacas nas cirurgias. E vem carro de parada, e vem ressuscitação, porque o diabo não queria que eu estivesse aqui nesta noite, glorificando o nome de Deus. Mas Deus, Ele me deu uma promessa. E Deus me dava vitória a cada momento. Amados, não vai ser do jeito que você quer. Olha o que Naamã falou no verso 11. Olha só, Naamã. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele pensou como seria a cura dele, ele queria que o profeta impôsse as mãos e dizia, cura, recebe a cura, levanta-te e anda, não é assim? Mas qual foi a palavra de Deus para ele? Mergulha quantas vezes? Processo. Processo. Passar pelo processo não vai ser fácil, amados. Buscar a tua resposta não vai ser fácil, mas Deus falou, vai chegar. Creia somente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não queria passar por aquilo novamente, mas Deus tinha me dado uma palavra de vitória, eu tinha que obedecer. Quantas vezes eu precisasse mergulhar, eu tinha que mergulhar. Porque eu cria no Deus que pode mudar todo o quadro. Amados, e quando eu estava repetindo exames, fazendo quimioterapia, apareceu novamente metástase. E a médica olhou para o exame e falou, não tem jeito. Eu não parei aí, eu fui em outro médico. Ele falou, não tem jeito. Eu fui a outro médico, não tem jeito. E a resposta era, onde eu bati era, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Você está apenas com um pedaço de fígado. E onde está localizado, nem na fila de transplante você entra. Não tem jeito. Eu vim para a minha médica oncologista, ela falou assim para mim, você vai fazer quimioterapia até morrer. Essa foi a palavra do homem para com a minha vida. Mas eu olhei para o céu e eu trouxe à memória a palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetrou a minha medula e chegou no meu espírito dizendo, Ana, o que você tem não é para a morte, mas é para me glorificar. Amados, precisa de fé, se fortalecer, buscar a presença, caminhar, não se entregar. Porque senão você não vai alcançar a tua bênção. Se eu confiasse na palavra do homem, eu não estava aqui hoje. Sabe por quê? Deus separou bênçãos, projetos, planos para a sua vida.
Mas se você não obedece, você fica o quê? Num caminho que não é aquele que Deus preparou. Mas as bênçãos de Deus estão no caminho que Deus separou para você caminhar, para você percorrer. Então ele fez assim, ó, esse caminho até aquela porta é para você, Ana Paula, percorrer. Mas se eu parasse, eu não ia chegar lá. Se eu fosse para a direita, eu não ia receber o que Deus preparou para mim. Se eu fosse para a esquerda, eu não ia receber. Você entende? Permaneça firme e continue caminhando, buscando a sua promessa. Olha o que Deus disse para mim. Para receber o milagre é preciso obedecer o processo, para que você alcance o seu objetivo. Qual era o meu objetivo? O milagre de Deus, a cura do Senhor. E eu tinha que passar por esse processo, mas eu tinha que obedecer a Deus. Olha o que diz o verso 14. Então desceu Naamã e mergulhou no rio Jordão quantas vezes? Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino. E ele ficou curado, purificado, limpo. Eu estava com um diagnóstico, amados, que não tinha mais jeito. Que eu ia esperar a morte. Ela não me deu tempo de morte, ela só falou que eu ia aguardar a morte. Mateus começou sonhando comigo morrendo. Ele acordava de noite, me vendo morrer, e contava detalhadamente como é que era a minha morte. E eu falei, Deus, traz paz ao sono do meu filho. Tira essa aflição do meu filho. Faz ele dormir um sono sossegado. Zela pelo sono do meu filho. Amados, uma igreja, uma pastora foi no monte orar. E meu nome estava lá. E no momento que ela começou a orar por mim, Deus revelou para ela, fez ela abrir os olhos dela. E no mundo espiritual ela viu um trabalho de feitiçaria contra mim, uma foto, um trabalho para eu morrer. E Deus falou, olha esse trabalho feito, eu cancelo o trabalho de morte, estou dando vida, eu estou dando vida a ela. E ela falou com a discípula dela, falou assim, olha, essa pessoa que você trouxe para orar, a Ana, fala para ela que Deus me mostrou desta forma, e dia que Deus está dando vida. Eu conheci a Margarete. E ela não é minha amiga, ela é apenas uma colega, mas nós trocamos no WhatsApp. E ela mora perto de mim, lá no Alemão, no complexo. Ela trabalhava em Nova Iguaçu. Ela trabalhava longe, mas olha o que Deus faz, gente. O agir de Deus é lindo. Ela estava trabalhando um dia e chegou uma pastora na loja dela e foi até ela e falou assim, você conhece a Ana Paula? Ela falou assim, Ana Paula? Sim, Ana Paula que tem câncer. Ela, sim, eu conheço, você conhece ela? Ela falou, não. Mas ontem Deus falou comigo e me mostrou para eu vir aqui até você e dar um recado. Diga a Ana Paula que Deus lhe está dando vida. Amados, eu creio nesse Deus que age, que fala, que manifesta o teu poder. Eu creio nesse Deus. Em 2003 eu estava trabalhando e uma colega do trabalho falou assim para mim, Ana, Deus me mostrou você com um monte de criança, mas nenhum era sua. Amado, eu estava casada. Eu queria ter filho, eu casei na lua de mel, amado, não tomei remédio, eu queria engravidar. Desse jeito, meu marido sabe, porque eu falei para ele. Então, quando ela me falou, um ano depois do meu casamento, que me viu com um monte de criança e nenhuma delas era meu filho, eu não aceitei. Porque eu queria que um desses fosse meu. Pelo menos 3 dessa multidão de crianças fossem minhas. 2003, a palavra dela de revelação para mim. 2005, Deus estava me mandando para o campo missionário. E como é que nós fazemos implantação de igreja? Chamamos crianças para se reunir no EBF, falar da palavra de Deus, porque assim ela vão e traz os seus pais. Eu estava rodeada de crianças, mas nenhuma delas era minha. Deus fala assim comigo. Eu estava trabalhando no hospital e de repente começou Deus a falar comigo. Deus me contou, olha, vai ser assim,
a confusão assim, o problema assim. Amados, uma semana depois, aconteceu detalhadamente da forma que Deus falou. Então eu sei ao Deus que eu sirvo. Então eu conheço o Deus que fala comigo e também usa pessoas para chegar até mim. E eu sabia que era a boca de Deus falando comigo. Não duvide quando você ouvir Deus falar. Pergunte, Senhor, é o Senhor? Se você tem dúvida, faça igual o Gideão. Faça prova, não é constrangimento não. Confirme se é Deus. Porque a palavra de Deus, amada, ela é viva. Ela não falha. Ela permanece. E é no tempo dele que ela se cumpre. Amados, lembra que Mateus estava orando? Do caso, Mateus estava sonhando. Eu orei com Mateus e eu queria uma resposta de Deus. E olha o que Deus falou para mim. Mateus, uma criança. Ana, olha para o Mateus. E eu olhei para ele. Você vai entrar com ele no casamento dele. E eu falei, Deus, a médica falou que não tem jeito, que eu vou aguardar a morte e meu filho tem apenas 5 anos. Como é que eu vou entrar com ele no casamento? Olha quantos anos eu tenho ainda para viver, para desfrutar de estar ao lado dele, sendo mãe, experimentando e trocando experiência, ensinando ele no caminho do Senhor. Mas Deus me agraciou e Deus me revelou: você vai entrar no casamento com ele. Eu não podia contar para ninguém essa bênção, porque essa bênção pode ser contada depois que se cumpre o milagre. Então eu guardei para mim. Fui à médica e ela passou quimioterapia para mim, porque ela falou que eu ia fazer quimioterapia até morrer. E ela falou assim, tem um médico aqui, cirurgião, que uma paciente minha foi e ele fez de uma forma diferente a cirurgia dela. Vai lá nele. Eu peguei aquele papel de quimioterapia, guardei na bolsa e fui para o médico. Cheguei lá, ele falou, não tem como. Fevereiro eu voltei lá de novo. Isso foi em janeiro, não tem como. Em março ele falou assim, vou fazer uma junta médica. Amados, em abril ele falou, vem aqui, nós vamos fazer a sua cirurgia. Só que não tem como tirar fígado, porque você não tem fígado, você tem um pedacinho. Então vou ter que abrir e retirar esses 2 nódulos que tem aí de tumor cancerígeno. Eu podia ressecar, mas aí o pedacinho de fígado que estava ia ressecar junto. Então vamos fazer desta forma. Falei, vamos. Só que eu não queria sofrer, eu não queria sentir dor, eu não queria passar por tudo aquilo de novo, era o meu querer. Mas eu obedeci a Deus, porque eu era sincera na minha humildade. Deus conhece o meu coração. Não adianta você abrir a boca e falar uma coisa quando o teu coração está pensando e querendo outra. E eu falava, Deus, eu não quero sofrer, mas eu obedeço. Amados, Deus me mandou a um pastor, Manuel, da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá no Sampaio. E nós fomos orar com o pastor Manuel, um grande homem de Deus. E ele falou, Ana, Deus não me mostrou nada, mas volta aqui novamente, eu vou buscar ao Senhor, querendo uma resposta. E nós voltamos novamente para ele. Só que o médico me ligou e falou assim, vamos fazer sua cirurgia na quinta-feira. Ele atendia na quarta, eu fui lá na quarta-feira. E ele falou assim, Deus me mostrou na oração que esse tumor, ele não está mais do mesmo tamanho. Ele também não está mais no mesmo local, ele já saiu, ele desenhou no papelzinho como que estava a localização do tumor. E a sua cirurgia vai ser 13h. Amados, Deus tinha me falado uma coisa muito importante. Abra suas Bíblias em Eclesiastes 7:17.
estava buscando a orientação de Deus, porque eu tinha uma palavra de negação. Não tem jeito. E eu fui a Deus. Deus, o que você pode me falar? Deus me falava de todas as maneiras, mas Deus simplesmente, amados, Ele me pegou a vara e bateu em mim e falou: acorda, desperta. E olha o que Deus falou para mim na parte B do capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo B. Porque quer morrer antes da hora. Amados, quando Deus falou para mim assim: você está se matando, Ana Paula. Eu não entendi, porque eu estava obedecendo a Deus. Em nenhum momento eu estava desviando daquilo que Deus tinha para mim. Só que eu não compreendi o que Deus estava falando comigo. Aí Deus me mandou, amados, lá em 1 Coríntios 10:31. Abra sua Bíblia. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que você come, o que você bebe é para glorificar a Deus. Amados, eu tinha uma vida desregrada. Meu esposo era convidado para fazer churrasco quando tinha eventos, até fora. Porque os amigos passam, faz churrasco bom, passa, indica. Então até para a empresa ele foi convidado, mesmo não sendo profissional. Na igreja era o churrasqueiro da igreja. Então na minha casa eu comia muito bife, porque ele gostava e eu também. Sexta, sábado e domingo não tinha janta, era fast food. Então era pizza, hambúrguer, cachorro quente, batata frita, no lanche da cantina. Eu adorava refrigerante. Eu comia de uma maneira que se viesse para mim era bota para dentro. Se eu te explicar o que Deus falou para mim, Deus me ensinou o seguinte: tem festa, nós não vamos para o banquete e devemos festejar e devemos comer, porque é dia de festa, é dia de banquete. E nós estamos o quê? Festejando. Lembra de Jesus no casamento? Ele transformou algo em vinho. Ele estava festejando, estava comendo, estava bebendo. Só que eu digo para você, Deus ia ao casamento todo dia? Nós vamos a banquete e festa todos os dias? Então por que tomar refrigerante todo dia? Por que comer doce e bolo todo dia? Por que comer fast food todo dia? Amados, banquete é para dias especiais. Nosso corpo não aguenta muitas besteiras. Deus falou: filha, eu te dei uma promessa de vida, eu te dei uma promessa de milagre, mas teu corpo, teu organismo, ele mesmo produz essa célula cancerígena. Teu corpo mesmo produziu a diabetes. Teu corpo mesmo produziu a pressão alta. Como você vai continuar vivendo, colocando para dentro aquilo que vai fazer você ter problemas, ter sequelas devido a um diagnóstico? Ou você vai se posicionar como cristão que obedece a palavra? Amados, quem tem câncer não pode comer açúcar. Sabe por quê? Quando eu fui fazer a quimioterapia, eu recebi uma cartilha. A cartilha fala: não pode comer enlatados e embutidos, não pode comer gorduras e frituras, não pode comer açúcar. Mas acabava a cirurgia, o médico falou para o meu marido na minha frente: ela pode voltar a comer de tudo? E eu acreditava e comia de tudo. Acabava a quimioterapia, eu voltava a comer de novo. Então você entende? Eu estava com uma promessa, uma bênção para receber, mas estava no caminho errado. E Deus falou: você tem um alvo para chegar, para ser realizado, mas da forma como você está se matando. Amados, eu fui para Daniel.
E eu fui buscar o que eu devia fazer. E Deus começou a me mostrar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus me ensinou que é preciso dormir bem. Nós temos um relógio biológico no nosso organismo. É diferente do relógio que vocês têm no pulso. O nosso relógio biológico, nós precisamos dormir para ter um sono REM, para que ele possa limpar aquilo que nós usamos durante o dia. E é no sono REM que faz a restauração de neurônios, de células, para tirar tudo aquilo que não serve, botar para fora. Até nossa pele, ela é restaurada durante a noite no nosso sono. E Deus falou assim, vai estudar. E eu fui estudar, e eu estudei, eu fiz curso. Amados, quando você dorme antes da meia-noite, 11 horas da noite, aquela 1 hora de 11 à meia-noite, ela se transforma em 2. Se você dormir às 10, ela vai se transformar em 4. Imagina você dormindo 10 da noite, no seu dia normal. E você ainda tem as 4 horas que Deus te dá antes da meia-noite, mas o resto da madrugada. Olha quantas horas de sono reparador você tem. Amados, eu tinha insônia. E a quimioterapia só agravou a insônia. E Deus falou assim, precisa reparar o sono. Mas Deus também falou o seguinte, você precisa fazer exercício. Sabe por quê? Porque nós descemos degrau. E nós não utilizamos esse degrau para fazer exercício. Então você desce e sobe. Faz isso 10 vezes. É exercício. Ana, eu fico sentada vendo televisão. Pega 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá, o que tiver até de sal. Bota lá no pezinho, amarra com a faixa e levanta. Conta até 10. Conta até 10. Vai fazendo. Exercitando. Deus falou, teu corpo precisa de energia. E o exercício faz teus músculos, tua massa corporal se fortalecer. Mas Deus falou, você precisa beber água. Amados, quantas pessoas não gostam de beber água porque diz que água não tem gosto? E Deus falou, precisa-se beber água, porque a água traz oxigênio, água é que limpa, água é que purifica. Deus falou para mim, filha, você precisa agir da forma que eu estou te falando. E Deus falou assim, tenha domínio próprio. Como é difícil, amado, porque eu gosto de doce. E eu tenho que dizer não ao doce. Deus falou assim, você precisa buscar a luz do sol. Quem faz quimioterapia não pode tomar luz do sol porque a pele fica manchada, queimada. E aí como é que eu posso ter a vitamina D? Suplementando. Fui suplementar a vitamina D. Mas Deus falou assim para mim, você precisa de ar puro. Nós respiramos da maneira tão natural que esquecemos de guardar o oxigênio dentro da gente. A gente respira e volta de novo. Esse movimento natural. Lembra da pandemia? Quantas pessoas precisavam de um respirador mecânico? Porque não conseguia respirar sozinho. E eu e você estamos aqui respirando naturalmente. Respire, dê valor ao oxigênio que entra dentro de você. E Deus falou, filha, a fé move montanhas. Se você tem uma pequena fé do tamanho de grão de mostarda, você vai dizer, move daqui para lá. Amados, não importa o tamanho da tua fé, permaneça firme, porque é na tua fé que você vai receber o teu milagre. Amados, quando Deus falou isso para mim, eu chorei, porque eu entendi o que eu estava vivendo. Porque a doença me fez reconhecer como é que era a minha vida. Não era só um câncer, era todo um comportamento errado de vida. Você entende agora o processo que eu passei? Naamã precisou dar quantos mergulhos? Eu demorei 5 anos para receber o milagre. Amados, eu fui para aquela terceira cirurgia. Conheci porque eram 2 anestesistas. Eu conheci um lá no meu quarto. E o segundo eu conheci lá no centro cirúrgico. Eram 2 instrumentadores. Eram 2 médicos cirurgião. E eram 5 médicos auxiliares. Porque a minha cirurgia é uma cirurgia de risco. Porque eu podia morrer naquela maca.
Amados, quando eu entrei, que conheci o restante da equipe, e eu recebi anestesia, que horas que era quando eu olhei para o relógio, vocês lembram? 1h eu apaguei. Deus falou comigo, filha, sou eu que vou te operar. Porque Deus me mostrou a hora, amados, que eu ia ver, para eu sentir segurança no adormecer da anestesia. Mas teve mais do agir de Deus. Quando eu fiz o exame, lembra que o tumor estava em 5 e 6, porque eram 2. Devido à minha mudança de comportamento, ele baixou para 4, amados. Quando eu fui em exame, estava apenas em 2 centímetros. Mas o milagre maior é que era apenas 1 milímetro de célula cancerígena viva dentro daquele tumor. É Deus que faz. É Deus que tem o poder de agir. E onde estava localizado o nódulo, não estava mais perto da veia que vai para o coração, estava no lugar mais acessível para o médico tirar aquele tumor. Fica de pé. Fica de pé. Eu não sei quanto tempo você está buscando a sua promessa. Eu não sei quanto tempo você está buscando a sua vitória. A minha durou 5 longos anos. A minha durou 5 anos de mergulho. Cada cirurgia, cada quimioterapia, cada choro, cada sangramento, cada ferida, cada não. Deus mudou a sentença de morte e me deu vida. Deus transformou a maldição em bênção. Amados, eu sou igual a você, não sou diferente de você. Da mesma forma que Deus me viu, Deus também te vê. E Ele quer honrar a tua fidelidade. Ele quer derramar sobre ti a promessa dEle. E hoje eu estou aqui dizendo, eu sou o milagre de Deus. Deus quis assim, para que eu pudesse falar que Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, que fez brotar, amado, alimento, que tocar na rocha sai água, que bota a coluna de fogo para proteger dos animais, mas também para aquecer, e coloca a coluna de nuvem para proteger do sol. Esse é o nosso Deus. Amados, tinha uma guerra e tinha um exército que foi atrás do profeta Eliseu. E tinha um discípulo, um servo de Eliseu, e falou, olha o tamanho desse exército, eles são numerosos e são guerreiros. E Eliseu fala assim para Deus, Deus, abre os olhos deste moço. Amados, abre os teus olhos espirituais. Deus, abre os olhos espirituais dessa igreja. Porque quando nossos olhos é aberto, nós conseguimos ver uma legião de anjos com espada de fogo, dizendo, maior somos nós, porque nós pertencemos a Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais numeroso é o povo de Deus que permanece fiel, que busca o milagre de Deus, que busca a sua vitória. Amados, Deus tem o poder de transformar. Deus tem o poder de curar. Deus tem o poder de dar vida quando o diagnóstico é de morte. Deus tem o poder de trazer aquele que se afastou para voltar de novo ao seu seio, a casa. Deus tem o poder de tirar das drogas, amado. Deus tem o poder de tirar o sabor do pecado, de tirar o sabor da mentira, de tirar o sabor da fofoca, de tirar o desejo por pecar, de olhar para coisas ilícitas e querer fazer aquilo que não pode, o desejo de olhar para trair seu cônjuge. Deus tem o poder de transformar a tua mente e nós termos a mente de Cristo. É em Deus que está, amado. Começa a orar, começa a falar com Deus. Porque Deus te conhece, amado. Eu não conheço você, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas Deus conhece.
Eu queria convidar você aqui. Vem aqui, amado, no altar do Senhor, falar com Deus. E diga para Deus, Deus, só o Senhor tem o poder de curar, de fazer o milagre. Deus, transforma a minha vida. Senhor, age na minha família, na minha casa. Age no meu trabalho. Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer, porque eu tenho um poder. Quem precisa dessa resposta, vem aqui no altar do Senhor. Pastora, vem aqui orar por aqueles que vêm aqui à frente. Amados, creia somente no agir de Deus. Deus conhece o teu desejo. Deus ouve a tua oração. E Deus quer usar você assim como Ele tem me usado, para glorificar o nome dEle. Se você fala assim, Ana, não sou eu, mas eu quero também por alguém, pode vir. Pode vir para que Deus haja em nome de Jesus. Aleluia. Ana, quando foi que eu te conheci? Hoje. Amém, igreja? Eu conheci a Ana hoje. Eu não conhecia a Ana. E eu tenho certeza que ela falou o seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra, ela atingiu o seu coração. E Deus quer fazer milagres hoje aqui. Deus quer que você tenha certeza que o que foi falado nesse púlpito foi do céu para o seu coração. E eu quero profetizar hoje em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai começar a transformar circunstâncias na sua vida. Você já sabe o que você tem que fazer. Deus já falou com você. O que Ele está dizendo é: me obedeça. Me obedeça, porque eu te honro. Eu vou te honrar. Então, queridos, em nome de Jesus, é a Ana que vai orar aqui. É a Ana que vai orar. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: creia nisso. Deus bradou do céu para abençoar a sua vida, à medida com que você obedecê-lo. E eu quero profetizar que hoje o Senhor já começou a mudar as circunstâncias da sua vida, naquilo que você precisava de se alinhar com o papai. O Senhor está fazendo isso hoje. Ana, pode orar, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento agora, toca no coração dos teus filhos. Pai, agora, faz um raio-x, Pai, nessa mente, nessa alma, e começa agora a tirar. Arranca a tristeza, arranca a falta de perdão, arranca o rancor, arranca a mágoa, arranca a decepção, arranca, vai limpando a sujeira, vai limpando aquilo que está guardado, escondido, que foi colocado lá. Pai, começa a limpar, vai tirando em nome de Jesus a ansiedade, a depressão. Oh Deus, vai tirando agora a doença, vai arrancando, Senhor, vai tirando o desejo, Pai, pela pornografia, pelas drogas, pela
de bênção, para que venha calar no momento que não é para falar, para que venha pensar em estratégias vindas do alto céu e dizer: Senhor, eu confio somente em Ti. Começa, Senhor, a agir. Passeia neste lugar, essa casa é Tua. Nós estamos aqui sedentos, sentindo fome, sede de Deus. E recebe de Deus o que você foi buscar, o que você desejou. Recebe de Deus, em nome de Jesus. Você foi transformado pelo poder de Deus. Você foi curado pelo poder de Deus. Você foi sarado pelo poder de Deus. Porque Deus é aquele, amado, que faz você não ser mais quem era e faz você ter vida nova. No nome de Jesus. Recebe. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Um minutinho de atenção aqui. Eu preciso de falar com a clã 5 minutos. Coordenação de ação missionária. Lá atrás tem um caldo que a Janete fez com muito carinho. E eu gostaria que você não saísse daqui sem antes você degustar desse caldo, que é exatamente essa comunhão que nós temos do nosso culto das células. E a clã, 5 minutos aqui dentro do templo para a gente falar, tá bom? Ana, muito obrigada.